Bem, para o que promete ser um debate animado, está comigo Jeffrey Miron, professor sênior de economia na Universidade de Harvard e diretor de estudos econômicos no Instituto Cato. Dan Perry, analista de assuntos internacionais e autor do boletim informativo Ask Questions Later. E Nathan J. Robinson, editor-chefe da revista Current Affairs e autor de Por que você deveria ser socialista. Antes de dar as boas-vindas a todos vocês, vamos conhecer um pouco do contexto dessa história. Dê uma olhada. Por um breve momento neste verão, Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo. A estreia bombástica da SpaceX na Bolsa de Valores fez com que sua fortuna estimada ultrapassasse a marca de $1 trilhão. Uma concentração de riqueza quase inimaginável nas mãos de uma só pessoa. E isso acontece enquanto os Estados Unidos estão tendo um debate muito maior sobre riqueza e capitalismo. O 1% mais rico agora controla cerca de 1/3 da riqueza das famílias, enquanto políticos da esquerda socialista democrática estão ganhando espaço, fazendo campanha por impostos mais altos para os ultra-ricos, ampliação dos serviços públicos e um papel maior do governo na economia. Apoiadores da riqueza extrema argumentam que fortunas como a de Musk são criadas principalmente por meio da posse de empresas que inovam, empregam pessoas e geram enorme valor econômico. Críticos argumentam que, quando a riqueza se concentra dessa forma, pode aprofundar a desigualdade, distorcer a influência política e deixar poder econômico demais nas mãos de poucos. Então, onde deve estar o limite? Acumular tanta riqueza assim é realmente bom para a economia? E, no final das contas, deveriam existir trilionários? Certo, agora é a hora da nossa rodada relâmpago de 30 segundos com cada um dos nossos convidados no painel. Vai ter 30 segundos para responder à nossa primeira pergunta. E depois disso, vamos abrir o debate para respostas mais longas. Então, vamos começar. Nathan J. Robinson, você vai ser o primeiro a responder à nossa primeira pergunta. Você tem 30 segundos. Deveriam existir trilionários? Bem, vamos apenas lembrar o quanto é $1 trilhão. Se você ganhasse $1 milhão todos os dias, levaria quase 3.000 anos para acumular essa quantia. $1 trilhão chegaria além do sol. Esse tipo de quantia de dinheiro não faz as pessoas felizes. Depois que você se torna milionário ou até bilionário, você já está muito bem. Você pode ter tudo o que quiser. Se ter $1 trilhão seria justificado ou não, num cenário abstrato em que todos estivessem bem, acho que não há dúvida de que não é justificado. Quando há pessoas que estão desesperadamente necessitadas, quando há pessoas sem teto nas ruas, quando há pessoas que não conseguem pagar por comida, não conseguem pagar a faculdade, nem boas escolas. Então, eu acho que na sociedade em que vivemos, não há como esse tipo de disparidade ser justificado. Tudo bem. Jeffrey Miron, 30 segundos. Deveriam existir trilionários? Meu ponto principal é que não é uma questão bem definida. Não há nada que os governos possam fazer para impedir que trilionários existam. Se você tem leis ou políticas que tentam limitar isso, as pessoas que vão se tornar trilionárias vão encontrar maneiras de dividir sua riqueza com cônjuges, filhos, com contratos financeiros sofisticados e assim por diante. Então, é simplesmente um objetivo impossível. Então, nem deveríamos estar falando sobre isso. Além disso, há coisas potencialmente muito ruins que acontecem e levam a uma concentração excessiva de riqueza. O governo é o principal responsável por isso. Certo. E por último, mas não menos importante, a analista de assuntos internacionais, Dan Perry. 30 segundos para essa pergunta. Devem existir trilionários? Bem, na avaliação do dólar de hoje e nos níveis atuais de poder de compra, não, eles não deveriam existir, porque $1 trilhão é mais do que o PIB de muitos países. Acho que o caso extremo deixa isso claro. O livre mercado, todos nós somos a favor dele. Eu mesmo sou capitalista. Mas se o livre mercado criasse uma situação em que uma pessoa tivesse toda a riqueza e toda a renda e 8 bilhões não tivessem absolutamente nada, claramente isso não seria permitido. Haveria uma revolta generalizada em todos os países. Então, a maioria das sociedades que conheço favorece algum grau de redistribuição. E, portanto, os princípios estabelecem que precisamos ter uma tributação progressiva, por exemplo. E então a questão é, estamos nos níveis ideais de desigualdade? E eu acho que, basicamente, não estamos. Certo. Ok, agora vamos abrir para perguntas mais longas aos nossos painelistas. Quero começar com você, Nathan. Elon Musk se tornando o primeiro trilionário do mundo, em um ano em que estamos vendo, você sabe, cortes no auxílio alimentação, recorde de pobreza, uma guerra devastando o Oriente Médio. Na sua opinião, isso é um sinal de que o capitalismo está funcionando ou de que ele falhou de forma estrutural?
Sim, bem, está começando a entrar em colapso. Acho que estamos cada vez mais próximos do ponto que Dan identificou. Como Dan disse, e isso é importante, nenhum de nós aceitaria uma situação em que toda a riqueza estivesse concentrada em uma pessoa e ninguém mais tivesse nada. Ninguém mais teria nada. Então isso nos aproxima cada vez mais desse tipo de situação feudal. E um dos problemas é que, com a concentração extrema de riqueza, vem o poder, vem a corrupção. Vimos que Elon Musk realmente queria que Donald Trump fosse eleito em 2024. Então ele gastou centenas de milhões de dólares tentando influenciar a eleição. Agora, não sabemos se isso realmente fez diferença, mas a questão é que, quando você tem alguém que pode gastar praticamente uma quantia infinita de dinheiro, essa pessoa pode efetivamente comprar os resultados políticos que deseja. Isso cria um ciclo que nunca termina. E claro, riqueza herdada significa que esse tipo de estrutura feudal de riqueza é passada para a próxima geração e para a geração seguinte. Interessante, sabe, Jeff? Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Quero dizer, minha opinião é que as tentativas do governo de fazer várias coisas consideradas boas na economia têm um papel muito maior na criação de concentrações inadequadas de riqueza do que qualquer coisa que venha dos mercados livres. Os mercados livres, é claro, permitem que algumas pessoas tenham uma riqueza extrema. E existem exemplos de riqueza extrema que vêm da corrupção, fraude, capitalismo de compadrio e tudo isso. Mas, além disso, os governos fazem coisas como subsidiar veículos elétricos. Isso é parte do motivo pelo qual a Tesla acabou sendo um sucesso. O governo subsidia viagens espaciais. Isso é parte do motivo pelo qual a SpaceX é um sucesso. E existem milhões de outros exemplos. Esses casos são muito piores do que o que acontece se, por exemplo, Steve Jobs inventa o iPhone. E muitas pessoas querem comprar o iPhone. Então, Steve Jobs fica muito rico. Mas é porque ele produziu algo que muitas pessoas queriam. Dan, vi que você balançou a cabeça aí. Algum comentário? Olha, quero dizer, esse é um clichê padrão sobre como o governo é ruim. E vou te dizer uma coisa, governo ruim é ruim. E muitos governos, talvez a maioria, são realmente ruins. Mas alguns governos são bons. Vou voltar ao meu caso extremo. E se os mercados livres não garantissem que toda criança de 6 anos tivesse acesso à primeira série? Sabe, uma vez tive um amigo que me disse, bem, elas absolutamente deveriam, desde que seus pais pudessem pagar por isso. Não, esse é o papel do governo, ponto final. Os governos têm todo tipo de coisa boa que não só deveriam fazer, mas precisam fazer. Talvez não haja uma estrada levando até a sua mansão incrivelmente bonita, porque você mora sozinho na montanha. Bem, o governo deveria construir uma. Então, a ideia de que os governos criam a desigualdade, eu acho que é muito, muito injusta e um tanto imprecisa. Porque, no final das contas, o que foi que causou isso? Que o CEO médio, em 1980, nos Estados Unidos, de grandes empresas, ganhava cerca de 30 vezes o salário do trabalhador médio. Agora, é mais como 300 vezes. Foram os governos que realmente fizeram isso. E os governos podem reverter isso. E isso foi feito através de várias coisas diferentes, incluindo a liberalização nos Estados Unidos e no Reino Unido, mudanças no nível draconiano de tributação, certas regulamentações em torno dos planos de pensão e dos mercados de ações. Isso criou uma série de coisas, sem falar, é claro, no esquema circular, onde os CEOs indicam os conselhos e os conselhos aprovam os pacotes salariais, que vêm na forma de ações, claro. Eles estão no mercado de ações, criando ainda mais uma inflação de riqueza. Há muitas coisas que você poderia fazer para mudar essas situações. Por que iríamos querer mudar essas coisas? Porque, para responder as perguntas da Natasha, isso não está funcionando particularmente bem. E como eu sei disso? Porque pessoas como Donald Trump estão sendo eleitas. Há muita raiva no sistema. E essa raiva vem de várias coisas diferentes, incluindo o excesso cometido pela extrema esquerda progressista. Não há dúvida sobre isso. Mas uma das questões aqui, Dan, é a desigualdade. Quero perguntar ao Nathan. Nós também estamos vendo muitas outras pessoas sendo eleitas agora que não necessariamente compartilham do mesmo amor pelo capitalismo que Donald Trump tem. Agora há uma onda de socialistas democráticos assumindo cargos nos Estados Unidos. O prefeito Mandani, em Nova York, é apenas um deles. Nathan, o que você acha disso? Bem, primeiro quero observar que parece que todos concordamos que deveríamos taxar o dinheiro de Elon Musk, porque Jeffrey pareceu admitir ali que viagens espaciais e carros elétricos são patrocinados pelo governo. Então, pelo menos, o $1 trilhão de Elon Musk seria ilegítimo. Mas dá para ver, com a eleição de muitos socialistas democráticos pelo país, que as pessoas não concordam com a perspectiva do Jeffrey. Elas realmente acham que há concentração demais de riqueza e estão irritadas porque sabem que o governo poderia de fato fazer mais. O que vimos em Nova York é que Zohar Mandani foi eleito porque disse que você deveria poder pagar para viver na sua cidade. Essa era a principal proposta dele. Então ele disse, vamos tornar o cuidado infantil mais acessível, vamos tornar as passagens de ônibus mais acessíveis, vamos garantir que o seu aluguel seja acessível. E essas promessas falam com as pessoas porque elas entendem que não é justo haver tanta concentração de riqueza em um momento em que pessoas comuns estão lutando todo mês só para pagar suas contas básicas.
Jeffrey, quero passar para você. O argumento libertário é que a riqueza é uma recompensa pelo valor criado. Mas a fortuna de Musk, você mencionou isso, foi construída substancialmente com contratos governamentais e subsídios que vimos através da SpaceX e da Tesla. Isso é realmente sucesso de mercado livre ou podemos dizer, risco socializado com recompensa privatizada? Acho que muito disso não é sucesso de mercado livre. Como Nathan indicou, eu definitivamente já critiquei pessoas que enriqueceram às custas dos contribuintes porque o governo criou programas que tornaram isso possível. Acho que uma coisa que eu gostaria de acrescentar a essa discussão, que é relevante para os pontos que ambos os outros participantes levantaram, é uma coisa dizer que devemos ter redistribuição para ajudar pessoas que são muito pobres ou de baixa renda. Certo. Como eles indicaram, muito poucas pessoas discordam disso. Até mesmo a maioria dos libertários aceitaria alguma redistribuição na forma de programas de combate à pobreza. Mas o que estamos falando hoje é de ir atrás de pessoas que foram muito bem-sucedidas. E parte desse sucesso foi obtido de forma ilícita e deveria acabar, porque o governo não deveria ter criado as condições que permitiram que isso acontecesse. Mas você poderia redistribuir toda a riqueza de todos os trilionários, certo? Para tentar reduzir a pobreza. E isso faria uma diferença infinitesimal. Acontece que existem pouquíssimos trilionários. Então, mesmo que cada um tenha muito, ainda assim não é o suficiente para afetar de forma significativa as taxas de pobreza e coisas desse tipo. Programas de combate à pobreza valem a pena ser discutidos. As políticas anti-trilionários não fazem sentido nenhum. Dan, de novo, vejo você balançando a cabeça. Bem, quero dizer, é absurdo quando a riqueza de Elon Musk é maior do que o PIB de muitos e talvez da maioria dos países. Obviamente, isso faria diferença. Agora você só tem um trilionário, que nem é mais trilionário desde algumas semanas atrás. Mas ele vai se tornar trilionário de novo. E o número em si não é tão crítico assim. Estou falando dos super ultra ricos e da ideia de que eles precisam ser incentivados, deixando o livre mercado agir. E acho que todos nós também concordamos que esse mercado não é realmente tão livre assim. Muito disso é um pouco do que a Natasha disse. Uma recompensa de mercado livre para uma situação socialista, beneficiando as empresas que depois conseguem comprar os governos. Não, eu acho, realisticamente, eu quero que as pessoas sejam incentivadas pela perspectiva de ficarem muito mais ricas do que seus semelhantes. Eu entendo que a inovação depende disso. E o progresso humano depende disso. E tudo bem. O outro extremo, onde todos têm exatamente o mesmo, não importa o que tenham conquistado, é tão tolo quanto uma pessoa ter toda a riqueza e renda. Mas o que estou dizendo é, estamos no nível ideal? Eu não acho que estamos. Ninguém precisa de mais de 100 bilhões de dólares. E já que temos várias pessoas que têm mais de 100 bilhões, ou mais de 10 bilhões, tenho quase certeza de que se o imposto marginal máximo deles fosse de 20% sobre os 100 bilhões extras, eles ainda poderiam ficar, sabe, com 20 bilhões. Isso já seria incentivo suficiente para eles. A ideia de que, caso contrário, não. E eles seriam forçados a fazer todo tipo de truque sujo, nos quais o governo, na sua visão de governos incompetentes, Jeffrey, de alguma forma acabaria caindo. Eu acho que isso deveria ser tentado, porque eles estão, claro, eles ainda estariam incentivados. Jeffrey, eu vi você balançando a cabeça aí. Você quer responder? Eu quero responder parcialmente, enfatizando o ponto que fiz no começo. Não há como realmente arrecadarmos quantias significativas de receita tributária indo atrás de trilionários. Se um país fizer isso, esses trilionários vão se mudar para outro país. Se vários países fizerem isso, os trilionários vão encontrar maneiras de dividir sua riqueza entre seus parentes. Ou vão colocá-la em empresas de fachada. Eles vão fazer todo tipo de coisa criativa. Então, é uma falsa esperança achar que realmente vamos arrecadar qualquer quantia significativa de receita. É por isso que vários países que implementaram impostos sobre riqueza recentemente revogaram seus impostos sobre a riqueza. Talvez a maneira de fazer isso não seja ir atrás dos trilionários depois que eles já se tornaram trilionários ou megabilionários, mas impedir que a riqueza seja acumulada desde o início. E novamente, não estou dizendo para não deixar ninguém ganhar mais de $1 bilhão. Estou dizendo que a partir desse ponto, taxe de forma muito draconiana, mais ou menos no modelo nórdico. O problema com os políticos que defendem isso, sejam socialistas nos Estados Unidos ou vários populistas em todo lugar, é que eles vão atrás da classe média alta. Eles vão atrás das pessoas em Nova York que ganham $700 mil, e isso nem te torna rico em Nova York. Eu nem iria atrás de pessoas que ganham menos de $5 milhões, mas acima de $5 milhões. A ideia de que você realmente precisa disso, caso contrário não será incentivado a ser um excelente CEO, é absurda. E isso permite acumulações de riqueza que são grotescas. Sabe, Nathan, o argumento padrão contra os impostos sobre a riqueza é que os ricos simplesmente vão acabar levando suas empresas, seus empregos e sua riqueza com eles. Sabe, sair de Nova York, por exemplo, agora que Mamdani é prefeito, por causa das políticas socialistas democráticas dele, isso é realmente verdade? Ou você acha que isso é mais ou menos uma estratégia eficaz de lobby?
Bem, vamos deixar claro o que está sendo argumentado aí. E o argumento que Jeffrey está fazendo é basicamente que essas pessoas são poderosas demais, porque, você sabe, elas estão acima da lei. Você pode criar qualquer lei que quiser e eles simplesmente vão encontrar uma maneira de desafiá-la, porque eles não têm absolutamente nenhum respeito pelas leis que você estabelece. E eles vão proteger sua riqueza dos esforços democráticos para criar leis sobre quanto de riqueza você pode ter. Isso realmente diz tudo sobre o fato de que você não deveria ter uma sociedade em que existam pessoas com esse nível de poder. Agora, eu quero dizer, isso sempre, o argumento conservador é: qualquer coisa que você tente fazer será inútil, certo? Eu não acho que isso se sustenta na prática. Na prática, se você implementar impostos sobre a renda e fizer cumprir esses impostos, as pessoas tendem a pagar seus impostos. Você só precisa de fiscalização. Você só precisa garantir que haja punições econômicas para as pessoas que tiram sua riqueza do país. Você realmente precisa fazer parte disso em nível nacional, porque temos um sistema de 50 estados. E isso incentiva esse tipo de corrida para o fundo do poço, onde se um estado aumenta seus impostos, outro estado pode reduzir seus impostos e dizer, venha pra cá. Mas esse é um argumento para fazer isso em nível nacional, onde muito poucas pessoas vão sair dos Estados Unidos, em vez de fazer isso em nível de cidade ou estado. E isso só prova que essas pessoas têm poder demais. Interessante. Ok, sabe, eu quero fazer uma pergunta um pouco sobre filosofia moral aqui. Existem filósofos morais que argumentam que ninguém ganha $1 trilhão sozinho. Essencialmente, a riqueza extrema é sempre construída em parte sobre infraestrutura social, educação pública, sistemas legais, o trabalho de outras pessoas. A sociedade tem uma reivindicação moral legítima para recuperar parte desse dinheiro. Por exemplo, do Elon Musk, Jeffrey. Eu não vou tomar uma posição sobre quais são ou não as reivindicações morais. Só quero esclarecer minha posição. Eu não estou argumentando que não devemos taxar os trilionários. Ok, claro, nós vamos taxar os trilionários. Eu estou argumentando contra a proposição que é o tema desta discussão. Trilionários deveriam existir, implicando que, de alguma forma, deveríamos proibir alguém de ganhar tanto assim, ou deveríamos ter uma taxação confiscatória mesmo, que fizesse tudo isso ir embora. Devemos taxar pessoas de alta renda com taxas razoáveis, não taxas excessivamente altas, porque isso gera evasão e elisão fiscal. Mas certamente deveríamos taxar trilionários e eles deveriam pagar sua parte justa. Nathan, quero voltar para você e entender o que você acha que precisa ser feito. Qual política poderia ser implementada que realmente seria eficaz para combater a desigualdade que vemos no mundo hoje e distribuir melhor o dinheiro? Bem, só para comentar sobre a questão das reivindicações morais. Uma sociedade e um governo têm o direito e a obrigação de garantir que as necessidades básicas das pessoas sejam atendidas. E essa obrigação é moralmente mais convincente do que respeitar o direito das pessoas de acumular tanta riqueza a ponto de torná-las quase deuses mortais na Terra, certo? A obrigação de cuidar das pessoas é vital. A obrigação dos empregadores de garantir que estão pagando um salário digno aos seus trabalhadores, que seus funcionários possam, com o que ganham nessas empresas, pagar por suas necessidades básicas. Então, o que eu diria? As políticas que precisamos implementar são aquelas que garantem esse resultado, que todos na sociedade sejam amparados. Isso significa garantir que todo trabalhador possa se filiar a um sindicato, para que tenha o poder de negociação necessário para conseguir um bom acordo com seu empregador. Isso significa... Sim, significa isso. Significa coisas como um imposto sobre segundas residências de luxo, que está sendo implementado em Nova York. Significa aumentar os impostos sobre a renda, implementar alguns impostos sobre a riqueza. Assim, você pode garantir que a faculdade seja mais acessível, garantir que todos tenham saúde, assistência médica. Existe um conjunto inteiro de propostas que candidatos socialistas apresentaram e que até mesmo democratas liberais também apresentaram. Todas elas são feitas para garantir que vivamos em uma sociedade moral, que cuida das pessoas e não coloca a propriedade acima das pessoas. Dan Bam. A questão sobre essas sociedades morais é que muitos desses esforços no passado sofreram muitos abusos e acabaram se tornando corruptos. E isso foi contra a natureza humana. O comunismo é o caso clássico disso. E você sabe, você fala sobre a necessidade de tornar Nova York acessível. Eu gostaria que fosse. Minha filha mora em Nova York e é cara demais. Mas realisticamente, Nova York é uma das várias cidades do mundo que estão no topo quando se trata de capitalismo. Ninguém tem o direito de morar lá. Você precisa ganhar o suficiente para poder viver lá. É assim que as coisas funcionam. Então, muitos desses planos de que você fala em Nova York com o Mondani não vão funcionar simplesmente porque estão muito distantes do capitalismo. Estou falando de outra coisa. Existem coisas que uma sociedade absolutamente tem o direito moral e, na verdade, o dever de fazer para garantir que a situação geral seja para o bem maior. Eu disse, sou capitalista. Isso significa que quero propriedade privada. Mas até mesmo o fato de as sociedades permitirem propriedade privada é algo relativamente novo. Quando essa propriedade é respaldada pelo Estado, que garante seu direito de tê-la e impede que qualquer outra pessoa a tome de você,
Isso é fundamental. Fazemos isso porque acreditamos no bem maior. Não é para o bem maior ter o nível de desigualdade que temos nos Estados Unidos atualmente. Parece uma fraude. As pessoas infelizes está deixando as pessoas loucas. Então, seja com impostos sobre riqueza, ou tributação de ganhos não realizados, ou o capital sendo tributado no mesmo nível do trabalho, algo precisa ser feito e pode ser feito. E, aliás, quanto a sair dos Estados Unidos ou de alguns outros países, não tenho tanta certeza, mas existe a tributação universal.